mensagem onde Jesus multiplicara o pão no deserto. E quando ainda lemos no capítulo 6, aqui agora, a mensagem a qual vai ser anunciada, nós lemos que naquele exato momento, muitos dos discípulos que seguiam Jesus estavam indo embora, estavam voltando atrás, estavam desistindo, estavam o abandonando, estavam o rejeitando. E então os seus próprios discípulos, aqueles que permaneceu, segundo a história, foi chamado e intitulado de apóstolos enviados de Cristo. Esses também estavam ali murmurando, pensando em vosso coração, quão dura era aquela palavra, quão difícil foi aquela mensagem que fizera tantos outros desistir e voltar atrás. Jesus então, sabendo que no coração dos seus discípulos razoavelmente pensando, aquela exatamente mensagem que chacoalhara e colocava outros para bater em retirada, Jesus pergunta para aqueles que tinham certeza de quem Jesus era. Ele diz: vocês querem ir também com eles? É dura essa mensagem também para vós? Então, quando nós olhamos no capítulo 6, e que nós vemos primeiro a multiplicação dos pães no deserto, nós pregamos aqui, e que Jesus está no deserto, e ele prega para toda a multidão, porque elas haviam navegado para encontrar-se com Jesus, e o dia estava sendo findado, quando a multidão, não tendo para onde ir e nem aonde se alimentar, Jesus encontra no meio da multidão, através de um discípulo, um pequeno jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e desses peixinhos e pães, ele cria um alvoroço no meio daquele povo, até o ponto de alimentar, segundo a Escritura, 5.000 homens, e ela mesmo diz: ora, mulheres, crianças e velhos. É exatamente nesse exato momento em que, depois desses advento, esses discípulos rejeitam o Senhor. Jesus havia multiplicado os pães e alimentado a multidão, e o extraordinário, Silas e Michele, é que depois de ter alimentado a multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos, alegre andeça, havia subejado no final sobrado 12 cestos destes mesmos alimentos. No momento em que todos estavam findando a tarde e não tinham o que comer, e os seus discípulos que com ele andavam estavam preocupados, Jesus encontra por algum dos discípulos um jovem com essa quantidade de alimento, que seria impossível para mim ou você resolver qualquer situação. Seria difícil alimentar talvez até mesmo um homem entre nós agora, depois de um dia de enfado trabalho. Seria impossível se alimentar apenas com 5 pães e 2 peixinhos, depois de um dia perrengue de luta. Mas Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, não apenas alimentou uma multidão de 5.000 homens que comia muito bem, mas também, além dos homens, para além de tudo isso, ele alimentou as mulheres, também as crianças, os velhos, e ainda subejou no final, que se porventura chegasse mais, também comeria. Ou seja, Jesus não faz para mim e você se alimentar, ele faz para você comer e ainda faz para sobrar. Se porventura chegar alguém faminto igual a mim e você na presença dele, tem como se alimentar, tem sobrando para comer. Você não entendeu ainda? Jesus está te servindo e dizendo: pode trazer mais, porque aonde você encontrou alimento, tem muito mais para aqueles que vêm sedento e faminto à presença dele. Agora observe, depois desse evento, a Bíblia diz que ainda no capítulo 6, dos versículos 1 a seguir, exatamente no versículo 13, 14 e 15, eles estão olhando e dizendo: este aí é o grande profeta, esse é aquele que foi anunciado que haveria de vir, ao qual sentaria no trono de Davi, que Deus disse que no trono de Davi não faltaria herdeiro para governar. Esse é o rei que vai nos libertar de Roma. Este de fato é o rei que vai nos libertar da opressão. Esse é aquele que vai arrancar o peso dos tiranos dos nossos ombros e vai aliviar nossos fardos, como Deus fez lá no Egito, levantando Moisés. Jesus, sabendo que este povo queria erguê-lo como rei, se desvia deles e vai ao monte orar. Oh glória! E aqui tem uma grande aplicação. Talvez se hoje a multidão começasse a aclamar, talvez, eu disse, e também não dei certeza se sim ou se não a respeito de mim mesmo, por isso eu deixo na dúvida, porque sou um homem cheio de falha.
Mas talvez, se a multidão começasse a reconhecer o meu ministério, se o mundo, se o nosso país começasse a reconhecer o meu chamado, e de repente a nossa igreja começasse a crescer a tal ponto de que a multidão quisesse me eleger para me colocar em um patamar, em uma posição eclesiástica tal, talvez o meu coração seria totalmente tomado pela vaidade e eu aceitaria a tal posição, porque qual homem que não quer uma regalia ou um chamado? Qual homem que não quer um status e um lugar galgado por si mesmo, pela sua própria capacidade, pelo seu próprio chamado, pelo poder em seu ministério? Qual homem não queria? Que homem ou que mulher não quer ser reconhecido por aquilo que supostamente bem faz? Qual pessoa que não quer ser reconhecido ou aplaudido quando algo de bom está acontecendo por intermédio de sua vida? Acho que todos nós queríamos. Mas observa que aqui Jesus está nos dando uma lição para nos mostrar que de fato é aquilo que a pastora disse: a nossa terra não é esta aqui é emprestada. Nós não somos seres deste lugar, nós estamos aqui turistamente, passeando, passando o tempinho, sendo preparado, porque é uma terra preparada, sendo preparada para nós. Jesus disse que Ele está preparando lugar para mim e para você. Agora escute, para você dar um glória. Quando Jesus fica sabendo que o povo está dizendo que Ele é aquele que haveria de nascer da raiz de Davi, a quem sentaria no trono para tirar a mão dos opressores, e que Ele seria levantado rei, sabe o que Ele faz? Escapa e vai para o monte. Se você me perguntasse: pastor, por quê? Porque mesmo sendo Ele humano, mesmo sendo Ele homem, mesmo Ele estando em um corpo de homem, Ele sabia que o seu reino não era daqui, e que o seu trono não estava na terra aqui. Por isso Ele disse: eis aí o príncipe deste mundo. Ele disse: o trono já está ocupado, é de alguém ao qual nunca foi vitorioso e nunca será, mas o meu trono está lá em cima, na presença de meu Pai, aonde eu sou vencedor e vitorioso para sempre, e lá eu governarei para toda a eternidade. Ele sabe que a vitória dele não é aqui, é lá em cima. Ele sabe que o seu reino não é daqui, é de cima. Ele sabe que ele não vai governar por 10, 20 ou 30 anos, não. Ele sabe que ele vai governar para todos sempre. Depois que ele escapa daqui, de haver multiplicado os pães e peixes, alimentado as multidões, a Bíblia diz que ele vai para o monte. E ele dá uma ordem aos discípulos para que entre no barco e atravesse para o outro lado e vá para Cafarnaum. E ele se direcionasse para lá, que Jesus logo também iria ter com eles em Cafarnaum. A Bíblia diz que os discípulos entram no barco a partir do versículo 16, do mesmo capítulo 6 do Evangelho que escreveu João. Os discípulos entram no barco, e junto com os discípulos outros barquinhos, e eles vão navegando. E a Bíblia vai dizer que na alta madrugada eles haviam navegado cerca de 20 ou 30 estádios, mas um vento lhe era contrário, o mar estava se levantado e era revolto. Eles não conseguiam navegar, era como se estivessem navegando, remando, mas não conseguiam alcançar o outro lado. Nesse exato momento, Jesus chega até eles, e a Bíblia diz que havia um barquinho deixado na beira do mar. O barquinho era deixado propositalmente para que Jesus, ao desejar ir ao outro lado, onde ele havia enviado os discípulos, entrasse no barco para ir também. O extraordinário é que é exatamente por isso que os discípulos se assustam, porque eles esperavam que Jesus, talvez, se lhes acompanhasse, ele estivesse dentro daquele barquinho que havia sido deixado para ele. Oh, glória! Às vezes não entendemos e não compreendemos as ordens do Senhor. Depois dele ter nos alimentado, saciado a nossa fome, ele nos dá uma ordem dizendo: vai para o outro lado, entra no barco e começa a navegar. Fique tranquilo, não tema o vento, não tema o mar, não tema as ondas, não tema a tempestade, não tema barulho nenhum. Não fique parado nos embaraços dessa vida, e ainda que tudo te sopre contrário, permaneça confiando que ainda que eu não esteja com você aparentemente aos seus olhos, saiba que espiritualmente eu sempre estarei convosco aonde vocês estiverem. Os discípulos sendo ali açoitados, sendo ali fadigados, eles não conseguem ir, e sabe que o momento é de grande dificuldade. Eu vou falar. A Bíblia diz que os discípulos estão
E de repente, uma grande nevoeiro tomou conta.